Olá, amados, como é que vocês estão? Como é que estão os estudos? E aí, estão aproveitando esse momento de encontro, né? Nosso encontro presencial, voltando aí os encontros presenciais com o tutor. Como é que vocês estão aproveitando? E para hoje, vamos aproveitar, né, e resolver algumas listas de exercício, aproveitar essa lista 2. Eu estar discutindo com vocês aqui agora uma lista que é bem curtinha, então bem simples. E aí nós vamos estar falando sobre concavidade de funções, certo? E a partir do momento de concavidade de funções, vocês vão ter um olhar sobre a segunda derivada. Então agora o nosso olhar é diferenciado, porque no primeiro momento nós tínhamos, né, esse olhar sobre a primeira derivada, aquela questão da função crescente, função decrescente. Agora nós vamos para a concavidade de funções, certo? E nós vamos fazer uma análise também com relação, né, a funções com concavidade voltada para cima e voltada para baixo. Essa ideia de concavidade, eu sei que vocês já viram também pela função de segundo grau, né? E aí, nós vamos ter um outro olhar hoje, um outro olhar que é com base na derivada. Então, a partir da derivada, nós vamos ter essa ideia da concavidade ser voltada para cima ou para baixo. Vou compartilhar com vocês, né, os nossos exercícios para a gente mostrar, falar, ver também toda essa questão. Aqui eu tenho uma lista de exercícios, né, que foi passada para vocês. E, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos aí algumas questões bem simples. Vocês já viram, já devem ter passado uma olhada nessa lista. Então, são questões que elas não dão tanto trabalho para fazer e pede que vocês determinem, né, os pontos de inflexão e reconheçam os intervalos onde as funções elas têm concavidade voltada para cima ou para baixo. Eu escolhi essas três funções porque essas três funções têm comportamentos diferentes. Então, essa função aqui, a gente tem uma função elevada ao cubo. Nós não precisamos necessariamente desenvolver o cubo dessa função, a gente pode resolver sem ela, sem desenvolver. Eu tenho aqui uma função elevada à quarta e uma função que tem comportamento diferente por intervalo. Então, nesses exemplos, nós vamos estar determinando os pontos de inflexão e observando os intervalos onde a concavidade ela é voltada para cima e para baixo. Lembrando que, pessoal, agora nós vamos estar trabalhando com o teste da segunda derivada. Então, o teste da primeira derivada diz se a função ela é crescente ou decrescente. Agora nós vamos para o teste da segunda derivada. A primeira função que nós temos é a função x menos 1 elevado ao cubo. Quando nós vamos derivar essa função, é aquela ideia de derivar a função composta. Quando a gente deriva a função composta, aqui talvez não esteja tão nítido para vocês, aqui é x menos 1 elevado ao cubo. Quando a gente deriva a função composta, lembra que a gente faz a derivada da função considerando ela como um todo, e, além disso, deriva a função que está aqui dentro. Então, a gente deriva a função como um todo e multiplica pela derivada da função que está aqui dentro. Então, derivando a função como um todo, eu tenho um expoente elevado ao cubo, o expoente desce multiplicando e passa a ser o expoente menos 1. Então, nós teríamos 3 passando multiplicando x menos 1, elevado a 3 menos 1, que é 2 elevado ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro. Só que a derivada de x menos 1 é 1. Então, quando nós vamos multiplicar qualquer valor, qualquer função por 1, fica a própria função. Então, nesse caso, não precisa a gente multiplicar, porque vai ser o mesmo resultado, que é multiplicando por 1. Derivando novamente, nós vamos ter o mesmo processo. Esse 2 desce multiplicando e o expoente passa a ser menos 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 3, que dá 6, vezes x menos 1 elevado a 2 menos 1, que passa a ser 1, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 1. Então, não precisa a gente, né, estar multiplicando, porque qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Agora, pessoal, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter a nossa segunda derivada maior do que zero, para a gente fazer uma análise em qual momento essa concavidade ela vai ser voltada para cima. Então, o que é que nós temos aqui? A nossa derivada
nós chegamos na seguinte derivada. 6 vezes x menos 1. Então, nós vamos observar onde a concavidade ela é voltada para cima, ou seja, maior do que zero. Então, aqui, esse 6 ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter x menos 1 maior do que zero sobre 6. Zero dividido por qualquer valor dá zero. Então, eu vou ter x menos 1 maior do que zero. Esse menos 1 vou passar para o outro lado. Mais 1. Então, eu já sei que nos valores de x maiores do que 1, a minha função ela vai ter uma concavidade voltada para cima. Porque nós temos aqui a nossa segunda derivada, que foi a função 6x menos 1, e a gente está fazendo análise para qual ponto ou qual momento ela tem concavidade voltada para cima. Aí o que é que acontece, pessoal? Ó, se é, se eu tenho x maior do que 1, então nós vamos ter 1 e mais infinito. Então, o que é que nós vamos ter? Que no 1 e no mais infinito, a nossa função ela vai ser maior. Então, ela vai ser uma função com concavidade para cima. Consequentemente, para x menores do que 1, nós vamos ter uma concavidade para baixo. Ou seja, se x maior do que 1, a concavidade é para cima. X menor do que 1, a concavidade é para baixo. Lógico. E aí, o que acontece, amados? Se aqui eu tenho x maior do que 1, eu vou ter valores maiores do que 1. Então, valores maiores do que 1 é sempre mais infinito. Se aqui eu tenho valores de x menores do que 1, eu vou ter menos infinito, porque são valores menores do que 1. E aí, a partir disso, nós já temos a nossa análise. Agora, vamos observar a nossa função aqui, ó. 6 vezes x menos 1. Qual é o valor que vocês acham que essa função ela vai ter resultado zero? Então, a nossa função ela é 6 vezes x menos 1. Então, para eu saber qual vai ser o ponto de flexão, eu vou igualar a zero. Eu vou ter x menos 1 igual a zero sobre 6. E a partir disso, x menos 1 igual a zero. X igual a 1. Onde é o meu ponto de flexão? No x igual a 1. Quer dizer que no x igual a 1, essa concavidade ela vai ter uma mudança. Ela vai ter um olhar diferenciado. E é o que está dizendo aqui, ó. No ponto C igual a 1, a concavidade muda de sentido. Foi o ponto de referência que nós tivemos aqui para a nossa concavidade. Então, a nossa concavidade ela vai estar diretamente relacionada também com o ponto de inflexão. Esse ponto onde a concavidade da parábola ou de qualquer que seja o gráfico muda, que é o ponto x, x igual a 1. A segunda questão, pessoal, nós temos uma questão quadrada, é uma função do quarto grau, x à quarta menos x ao quadrado, derivando essa função expoente décimo multiplicando expoente menos 1. Então, aqui nós vamos ter 4x ao cubo menos 2x. E como nós estamos trabalhando com a segunda derivada dessa função é a gente derivar a primeira novamente. Desce o 3 multiplicando, nós vamos ter 12x ao quadrado menos 2. E é a partir dessa função que nós vamos ter agora o nosso olhar sobre em qual momento ela vai ser crescente, decrescente, em qual momento ela tem a concavidade voltada para cima, voltada para baixo, e quais são os pontos de flexão. Pessoal, o primeiro passo que vocês têm que fazer é considerar a função maior do que zero. Já fez o processo da segunda derivada,
que é o que nos interessa nesse momento. E agora nós vamos fazer a segunda derivada igual a zero. Então, fazendo a nossa segunda derivada, que a gente encontrou 12x ao quadrado menos 2 maior do que zero, nós vamos ter o seguinte: 12x ao quadrado 12x ao quadrado maior do que 2, x ao quadrado vai ser, nesse caso, maior do que 2 sobre 12. Podemos simplificar, né? E simplificando, nós vamos ter x ao quadrado maior que 1/6, que é mais ou menos x maior do que a raiz de 1 sobre 6, que é raiz de 6 sobre 6, né? Só que quando a gente traz a ideia do mais ou menos com relação à desigualdade, nós vamos ter o seguinte: se é mais ou menos raiz de 1 sobre 6, que é raiz de 6 sobre 6, nós vamos ter x maior do que raiz de 6 sobre 6 e x menor do que menos raiz de 6 sobre 6. Porque é mais ou menos, e nesse momento muda o nosso sentido também. Aí, pessoal, o que é que acontece? Aqui nós estamos fazendo a consideração para a função maior do que zero. Ou seja, nesses intervalos, a nossa função ela vai ser com concavidade voltada para cima. Porque o que está dizendo aqui, ó, 12x ao quadrado maior do que zero. Então, nós vamos ter, nesse momento, concavidade voltada para cima. E aí nós vamos entender agora como escrever esses comportamentos. Se eu tenho x maior do que raiz de 6 sobre 6, eu vou ter aqui mais infinito, né? Se é maior, eu vou ter raiz de 6 sobre 6 e mais infinito. Se aqui eu tenho menor do que menos raiz de 6 sobre 6, eu vou ter menos infinito. Menos raiz de 6 sobre 6. E a partir daí, amados, nós já podemos fazer o seguinte. Ora, se para valores maiores do que raiz de 6 e para valores menores do que menos raiz de 6 sobre 6, a nossa concavidade é para cima, quer dizer que a concavidade ela vai ser para baixo entre menos raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6. Porque a partir deles, nós temos as concavidades voltadas para cima. Então, entre elas, né, que é a raiz de 6 sobre 6 e menos raiz de 6, nós vamos ter concavidade voltada para baixo. E, a partir disso, nós já temos os pontos de inflexão. Quem são os pontos de inflexão? Menos raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6. Nesses pontos, a nossa função ela tem uma mudança no seu comportamento do gráfico. Então, vejam aqui, ó, amados, como fica o nosso gráfico. Então, menos raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6. A última das nossas funções, amados, nós temos uma função que ela tem comportamento diferente, né? Então, ela tem a função x ao quadrado para os valores de x menores do que ou igual a 1, e nós temos a função 1 menos x menos 1 ao quadrado para valores de x maiores do que 1. Aplicando o teste da segunda derivada para valores de x menores do que 1, que é x ao quadrado, nós vamos ter que a primeira derivada é 2x,
e a segunda derivada é 2. Se nós fôssemos considerar agora a derivada, né, para os valores de x maiores do que 1, nós vamos ter o seguinte: derivada de 1 é 0, 2 desce multiplicando, menos 2, né? E deriva a função de dentro, derivando a função de dentro vai dar 1, então multiplica por 1 vai dar a mesma função. Então, nós vamos ter menos 2 vezes x menos 1, e calculando a segunda derivada, nós vamos ficar aqui apenas com menos 2. Então, nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos aí uma análise, né, acerca de quê? Acerca dessas funções. Nós vamos ter a segunda derivada maior do que zero, né? Para valores de x menores do que 1, porque a segunda derivada deu 2 para valores de x menores do que 1. Então, nesse momento, a função ela é côncava para cima, a concavidade dela é para cima, para valores de x menores do que 1, que a gente viu que a segunda derivada dá 2, dá maior do que zero, e para valores, né, que sejam de x maiores do que 1, a gente viu que a segunda derivada dá menos 2. Então, nessa função, ela tem concavidade para cima. Então, o que dá análise para a gente nesse caso é o ponto 1. À esquerda de 1, nós temos a segunda derivada 2, que é um valor positivo. Então, aí nós vamos ter uma função côncava para cima. E à direita de 1, nós vamos ter valores que são a segunda derivada menos 2, um valor negativo, então ela é côncava para baixo. E aí, como nós percebemos que é o ponto 1 que diferencia tudo isso, ele é o nosso ponto de flexão. Então, quando nós temos um ponto, e nesse caso foi o que aconteceu, que ele determina, né, esse comportamento, esse é o ponto de inflexão. É nele que muda o comportamento da nossa função. Aqui nós temos a função, ó. Então, nós temos uma função do segundo grau até um determinado ponto, que é o ponto 1, que é o ponto de flexão que a gente já entendeu, já calculou, e a partir dele a nossa função ela muda de sentido. Tranquilo, pessoal? Então, é uma lista bem curtinha. Vocês vão ficar com esse material para ficar acompanhando. Qualquer dúvida, vocês nos avisem, né? Nos comuniquem. E bons estudos, amados. Desejei bons estudos para vocês. Estamos por aí. Tchau, tchau, amados. Até a próxima.